Meus irmãos, então, na semana passada a gente encerrou, né, a série, o Verbo que se fez carne, e hoje nós vamos seguir nesse mês de janeiro e fevereiro, vamos seguir com mensagens expositivas, mas sem seguir um livro específico. Então serão temas variados, temas diversos, que nós teremos a partir de janeiro agora e fevereiro. E hoje, no primeiro culto do ano, nós vamos falar sobre aquilo que é essencial na nossa vida, como crentes, que obviamente é a palavra de Deus. A importância da palavra nas nossas vidas, a importância da oração. E para isso nós vamos estudar o Salmo 119, a pregação exaustiva, do verso 1 até o 176. Não, brincadeira, não é tudo isso, porque só a leitura de todos esses versos a gente já tomaria aqui muito tempo. E como os irmãos sabem, é o maior capítulo de toda a Bíblia, é o maior salmo de todos os salmos, por isso que é uma piadinha bastante batida entre crentes também. Por exemplo, está naquela festa de aniversário, todo mundo morrendo de fome em volta da mesa, e aí o irmão lança a piadinha, vamos estudar o Salmo 119 antes de comermos. E é exatamente por isso, por ele ser o maior, por ele ser o mais longo, e aí todo mundo dá aquela risadinha forçada. Mas esse Salmo 119, ele é belíssimo, meus irmãos. O Salmo 119 é uma obra de arte. É uma obra de arte, porque no hebraico ele é um salmo acróstico. Composto de 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto hebraico. Então são 22 estrofes, começando com cada letra do alfabeto, e cada estrofe tem precisamente 8 versos, cada estrofe 8 versos, e cada um destes versos começa pela mesma letra hebraica em cada estrofe. Então, é uma simetria muito bonita de ver. É realmente uma composição, uma obra de arte. Quando nós olhamos, né, por esse salmo na sua escrita original, e o povo judeu ele utilizava muito essa forma poética da escrita para facilitar a memorização. Ajudava a memorizar, visualmente você tinha os versos ali, começando com cada letra, então você facilitava, né, a memorização, que o judeu tinha isso como uma prática muito importante, a memorização da lei, da palavra de Deus. E é interessante que nós podemos perceber também ao longo do Salmo, 8 termos diferentes para se referir à palavra de Deus como sinônimos, termos que se repetem e que vão aparecer em todos os 176, praticamente todos os versos desse salmo, que são termos como lei, testemunhos, preceitos, decretos, mandamentos, juízos, palavra e promessa. Todos estes termos se referindo às Sagradas Escrituras. Gostei muito do slide que o Davi fez, com a Bíblia ali, dá vontade de estudar, né? É convidativo ao estudo da Escritura. Então, o salmista que escreveu este salmo, divinamente inspirado, e não se sabe ao certo quem é, muitos acreditam a autoria a Davi, mas não temos a certeza. Ele apresenta neste salmo, o salmista, o seu reconhecimento da supremacia da palavra de Deus. O salmista apresenta aqui todo o seu amor pela palavra. É uma expressão de amor pelas Escrituras. O salmista apresenta aqui nesse salmo a sua completa necessidade das Escrituras. É incrível. Ele deixa isso muito claro. Por isso que o salmo ele está cheio também de orações. Vocês já perceberam? Que esse salmo acaba sendo uma grande oração. O tempo todo suplicando a Deus, né, pelo crescimento dele na palavra. Então, em resumo, o tema principal do Salmo 119 destaca a suprema importância de uma vida de oração e estudo da palavra. 2 questões fundamentais da vida cristã, pois o meio que Deus usa para santificar as nossas vidas é principalmente palavra e oração, os dois juntos. Lutero empregou uma figura interessante. Pense na sua vida como um barco com os 2 remos. O remo da oração e o remo do estudo da palavra. Se você remar apenas de um lado, você vai andar em círculos, vai perder o rumo e não vai para lugar nenhum.
Você precisa usar os dois remos juntos, bem alinhados. Oração e estudo sólido das Escrituras. E aí o barquinho da sua vida vai em frente pela graça de Deus. Então nós precisamos ter essa compreensão. Por isso, nessa manhã, vamos considerar, à luz do texto, essa importante relação da oração com o estudo da palavra. Como que nós devemos orar quando nos aproximamos para estudar a Bíblia? Essa é uma pergunta importante. Como que devemos nos aproximar das Escrituras? Porque ele não é um livro qualquer. Então, como que nós devemos nos aproximar da palavra? Como que nós devemos ler a Bíblia? Formas de leitura da Bíblia. Perguntas importantes, vitais para o nosso crescimento na vida cristã. E eu entendo também como um assunto muito importante, pois estamos no começo do ano, e é importante nós pensarmos sobre isso. Quem sabe você pensar em um projeto de uma leitura mais sistemática da Bíblia, organizar a sua vida nesse rumo, e com certeza os frutos serão maravilhosos para a igreja, se cada um de nós estiver dando a devida atenção à palavra, como o salmista nos ensina aqui. Então vamos passear por alguns versículos do Salmo 119, observando estas orações. Para começar, vamos ao nosso Deus, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, a Deus, pois Tu és o Deus Santo, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, e Tu és o Deus misericordioso que, através de Cristo, nos concede tão grandiosa salvação. E, Pai, te louvamos também pela preciosa palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. Não andamos em trevas quando estamos diante das Escrituras gloriosas. Por isso nós rogamos a Ti, Pai, dá-nos compreensão do texto bíblico nessa manhã. Pai, cria em nós essa afeição que o salmista nos ensina aqui pela Tua lei. Ó Deus, produz isso em nós. Pai, renova os nossos corações com essa sede, com esse vigor, ó Deus. Pai, tira os impedimentos, as coisas que competem, Senhor, que nos esfriam, que nos fazem perder o ânimo, Senhor, tantas vezes, de nos revigorarmos no estudo da Tua palavra. Afasta isso, Pai. Nós clamamos isso, e eu peço a Tua graça agora, para ser claro ao texto, para expor o texto, e me submetendo realmente, Pai, ao Teu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco nessa manhã, por Tua palavra. Esse é o nosso clamor, e nós oramos assim, na dependência, e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos abrir as nossas Bíblias lá, Salmo 119, e posicionar os nossos aplicativos também. E vamos começar pelo versículo 18. Versículo 18, nós lemos no início, e neste verso nós aprendemos com o salmista a orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais para contemplarmos as maravilhas da palavra. Percebam a súplica do salmista, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. A palavra lei aqui no hebraico é Torá e significa instrução ou ensino. Portanto, este verso afirma que os ensinamentos de Deus são maravilhosos para nós. E são maravilhosos por quê? Principalmente porque eles apontam para Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aliás, o propósito principal da lei é nos conduzir para Jesus. Ela mostra o caráter de Cristo, ela mostra como nós somos pecadores e como nós necessitamos dele, o Verbo eterno de Deus, como nós estudamos na última série, que se encarnou, a palavra encarnada veio a nós. Jesus é o centro de toda a Bíblia aponta para Cristo, Ele é o grande herói, Ele está no centro das Escrituras. E o apóstolo Paulo vai afirmar lá em 2 Coríntios que é contemplando Jesus nas Escrituras que nós somos transformados de glória em glória. Nós precisamos vê-lo revelado nas páginas deste livro sagrado. Paulo diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3, 18. Mas, amados, quando o salmista clama, desvenda os meus olhos, isso indica também que nós não somos capazes de ver as maravilhas da palavra, de crer e entender o Evangelho sem a ajuda sobrenatural de Deus. E a razão disso qual é? Nossa natureza pecadora. Nós herdamos isso de Adão. Somos incrédulos por natureza. Resolvemos rejeitar a verdade. E assim, todos já nascem nesta terra com essa natureza, com essa herança do pecado de Adão. E a Bíblia vai dizer que nós somos incrédulos por natureza, estamos mortos em nossos pecados e somos cegos espirituais. Paulo nos fala sobre isso em Efésios, quando ele diz que todos os homens são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Essa é a nossa situação por natureza, a minha e a sua. Estamos todos no mesmo barco. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós nascemos neste mundo assim. Isso quer dizer que nós nunca veremos as maravilhas da palavra sem que Deus primeiro abra os nossos olhos espirituais e nos conceda uma percepção espiritual, um assimilar espiritual do Evangelho que vai resultar em transformação de vida. E eu estou enfatizando isso porque simplesmente para destacar o quanto nós somos completamente dependentes da graça de Deus. Não é a nossa força que produz, não é a nossa capacidade, não temos nenhuma, somos mortos já em pecados, nós dependemos de Deus vir a nós. Aliás, o Evangelho é isso, é uma declaração de Deus vindo a nós, buscando o pecador. E nós devemos responder então com adoração, com gratidão, com alegria, com obediência, mas Ele inicia a obra em nós. O novo nascimento é a obra dEle, abrindo os nossos olhos. Porém, como crentes, mesmo como crentes, já há anos na igreja, você já pode estar, 30 anos na igreja, 30 anos estudando Bíblia. Ainda assim, você precisa da iluminação constante do Espírito Santo para continuar crescendo. Pode ser o maior pastor de todos, o maior teólogo, seja quem for, não interessa, necessitamos da iluminação do Espírito Santo em nós, nos capacitando a entender as Escrituras. Paulo nos ensina essa necessidade também, por exemplo, quando ele ora pelos Efésios em sua carta. É muito interessante estudar as orações de Paulo, perceber as preocupações principais de Paulo para com os seus ouvintes, para com as suas igrejas, né? E olha o que ele ora aqui pelos Efésios. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, para que vocês conheçam a razão do chamamento, o que envolve a sua salvação. Esse peso da eternidade, a glória com Deus, essa vida é uma passagem. Então, Paulo ora para que eles sejam iluminados, para que eles tenham este conhecimento verdadeiro, para que eles conheçam a verdade, não sejam mais enganados, porque esse mundo, ele conspira o tempo todo, dizendo não a Deus, com suas teorias mais variadas e diversas de um homem que prefere abraçar a mentira e rejeitar a verdade. Então Paulo fala, eu oro para que vocês sejam iluminados. E lembrem, Paulo está orando por crentes aqui. Paulo não está orando por incrédulos, está orando por cristãos. Ou seja, os efésios já tinham sido iluminados inicialmente pelo novo nascimento. Eles já foram. Já tiveram aquele entendimento, eles já creram no Evangelho, tiveram aquele entendimento inicial, mas eles ainda necessitam desta iluminação constante para crescerem na palavra, na nova vida em Cristo. Por isso Paulo segue orando por eles. Será que estamos orando assim? Também. Oramos bastante por casa nova, por carro novo, por boa saúde, e isso é bom, devemos orar por isso. Mas será que estamos nos atentando pelaquilo que é o mais caro, mais importante? A minha vida com Cristo, a minha fome
pela Escritura, os meus olhos mais abertos, mais iluminados, para contemplar a glória de Cristo e eu ser transformado de glória em glória, contemplando Ele por espelho, à luz da Escritura. Nós precisamos dessa iluminação. Por isso, amados, precisamos nos humilhar como o salmista se humilha aqui e clama ao se aproximar da Bíblia para estudá-la, para lê-la. Devemos orar, Senhor, desvenda, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Ah, sim, elas são muito mais maravilhosas do que tudo. O problema é que o pecado nos cega, né? E a gente perde o gosto daquilo que deveríamos ter a maior apreciação, como o salmista fala aqui. Então oremos, clamemos, não temos essa força, Senhor, crie em mim, desvenda os meus olhos, para contemplar as maravilhas de tua lei e assim crescer com esse apetite, este santo apetite pelas Escrituras sagradas. A segunda oração que aprendemos com o salmista é que nós devemos orar para que Deus nos ensine a palavra. Olha o que diz o versículo 2. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Vamos observar também, eu não coloquei aqui, mas podemos passear um pouquinho. Verso 33. Verso 33, ele diz ali, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Acompanhem comigo o versículo 64 também. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Um pouquinho mais à frente, versículo 135. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Então percebam, meus irmãos, essa oração constante do salmista. O salmista está orando aqui constantemente. Senhor, me ensina, Senhor, me ensina, Senhor, me ensina, Senhor, me ensina a tua palavra. Isso nos mostra claramente aqui, amados, que o verdadeiro aprendizado da palavra de Deus só é possível quando Deus é o mestre. Através do Espírito Santo. Quando Deus faz cair a fichinha, faz entender o Evangelho, o assimilar espiritual dessas verdades tão caras, tão gloriosas. Antes de Jesus morrer na cruz, ressuscitar e voltar aos céus, ele avisou os seus discípulos que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Ele disse isso lá em João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por isso precisamos orar para que o Senhor nos ensine a sua palavra através do Espírito Santo. Porém, é claro, amados, que nesse processo de crescimento na palavra está presente também a nossa responsabilidade. Devemos nos dedicar, orar e trabalhar. Orar e trabalhar. Lutero também disse, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Esse equilíbrio de soberania de Deus e responsabilidade do homem. E isso dá trabalho, gente. Dá trabalho. Por isso nós devemos nos dedicar para desenvolver o hábito. E desenvolver o hábito é difícil. Novos hábitos, bons hábitos. Leva um tempo, você se dedicando a isso. E principalmente o hábito da leitura da Bíblia. Ler a Bíblia. Trabalhar para isso. Comprar essa guerra consigo mesmo. Ler a Bíblia. Ouvir a palavra em áudio. Aqueles que têm dificuldade, hoje a gente tem vários arquivos que dá para ouvir toda a Bíblia em áudio. Uma maravilha. Ler a palavra em família também no culto doméstico. Pais, tragam a palavra para o lar. Tragam uma palavra para o lar. Leiam. Deixa a palavra agir no lar. Deixa a palavra ter a supremacia no lar. Aquilo que você não pode fazer, a palavra faz. Faz ela correr livremente no seu lar. Faça ecoar a palavra no seu lar. Seus filhos, sua esposa. Você é responsável. E neste processo, amados, é interessante pensar em ler a Bíblia de diferentes formas. Diferentes maneiras de ler a Bíblia. Uma delas é uma leitura mais sistemática. É uma leitura com porções maiores de leitura,
estabelecendo um projeto de ler a Bíblia, talvez em 1 ano, 2 anos. Você já fez isso? Uma leitura sistemática assim? Gênesis, Apocalipse. E tem vários planos, na internet você acha para se organizar. Cada dia cumprir uma leitura. A gente mandou também no Face da igreja as opções ali. Esse ano eu quero fazer o de capa a capa. Tem vários, tem um que você começa a leituras simultâneas, né? Textos simultâneos. Mas esse ano eu quero tentar, pela graça de Deus, fazer Gênesis a Apocalipse. E essa leitura maior, de porções maiores, ela é interessante. Você também praticar ela como forma de estudo mesmo. Talvez um dicionáriozinho do lado, para pegar as palavras que você não entende, comparando traduções. Uma boa Bíblia de estudo nessa hora ajuda. E nós temos a Bíblia de Genebra, que tem comentários excelentes, comentários muito bons. Até a gente acho que tem na nossa livraria, mas na internet você acha a Bíblia de Genebra. A Bíblia de MacArthur também, muito boa, comentário, porque dá um norte, ajuda a gente a entender o texto dentro do seu contexto, né, e ter uma interpretação mais cuidadosa, mas devemos também tomar cuidado, porque os comentários não são infalíveis. Então devemos filtrar e ir com calma também com esses comentários. E é claro, amados, que nessa leitura sistemática, você lendo a Bíblia toda, vão surgir dúvidas. É óbvio, muitas dúvidas, bastante dúvidas. E aí é legal você anotar as dúvidas, anotar o que você está entendendo do texto bíblico, e aí buscar irmãos mais experientes na fé, colocar em xeque o que você entendeu do texto. Às vezes a gente viaja bastante, a gente vai longe do propósito do texto. Então é bom você colocar isso, práticas, né, de boa interpretação, colocar isso, conversar com os irmãos e principalmente recorrer aos pastores, que Deus colocou como essa função de ensino na igreja. Por isso que essa prática da leitura bíblica é muito boa ela ser desenvolvida na comunhão cristã, na igreja local, como corpo de Cristo. Juntos nós crescemos, Deus usa realmente a comunhão para este crescimento, um ajudando o outro, um instruindo o outro com aquilo que Deus está nos dando sobre o conhecimento bíblico. E essa leitura mais sistemática é fundamental também para você se familiarizar cada vez mais com todo o conteúdo da Bíblia. Todas as histórias, toda a história da redenção. Como nós temos ouvido também e aprendido aqui, nós devemos aprender a ler a Bíblia como a grande história da redenção. São diversos textos, diversos livros, mas que seguem esta unidade. E isso é incrível, isso aponta também para a autoria divina da Bíblia. Imagina só, a Bíblia ela foi escrita aproximadamente em um tempo de 1.500 anos, até completar o cânon, a escritura bíblica. Aproximadamente 40 autores diferentes, em épocas completamente distintas. Mas ainda assim, a Bíblia não apresenta nenhuma incoerência, ela é toda coerente, ela traz esta unidade da história da revelação. Isso é óbvio que aponta para a autoria divina das Escrituras Sagradas. Eu escrevendo um texto, às vezes me contradigo, tenho dificuldades. Imagina 40 autores diferentes. A autoria divina. Deus usou o homem, sim, mas a inspiração, a doutrina da inspiração nos mostra que Deus trabalhou, orquestrou isso, respeitando os estilos literários de cada autor, mas orquestrou isso de tal forma que cada letra que nós temos na Escritura é palavra de Deus. É maravilhoso estudarmos a doutrina da inspiração das Escrituras. É lindo, tem livros escritos sobre isso. É muito edificante nós contemplarmos a maravilha de Deus, as maravilhas de sua lei, como Deus trabalha com a revelação da sua vontade para o homem. Então é muito importante você praticar essa leitura. A leitura de capa a capa, pegando a história, tendo Jesus no centro, tendo Cristo no centro da revelação bíblica. E aqui vai uma dica também. Se você pretende começar a leitura anual da Bíblia, uma boa forma de começar é envolver outras pessoas. Envolver outros, buscar irmãos, familiares, duplas, talvez a esposa com o esposo, um ajudando o outro a cumprir a leitura do dia. Fazer uma prestaçãozinha de graça. E aí? Conseguiu? Conseguiu a tua leitura do dia? Né? E aí compartilham o que aprendeu da leitura. Cada um troca ali as impressões que teve do texto. Isso ajuda na perseverança, gente. É mais ou menos como se a gente quisesse começar a correr.
praticar corrida. Praticar corrida diariamente. Se você começar sozinho, a chance de você desanimar é bem maior. Agora, se você começar em dupla, em grupo, com objetivos traçados, hora marcada, a tendência de você ir mais longe é bem maior. Na vida espiritual é semelhante, nós devemos nos cercar de tudo aquilo que podemos, né? de ajudas e ajuda mútua, o corpo se ajudando para um ajudar o outro a ler as Escrituras sagradas. E claro que tudo isso, amados, deve ser feito na dependência da graça, orando: Senhor, ensina-me os teus preceitos. É Deus, em última instância, que nos guia por toda verdade. E além dessa leitura, é bom pensar também numa leitura mais meditativa das Escrituras, e nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente. A terceira oração do salmista, então, que ele nos ensina, devemos praticar, é para que Deus não oculte a palavra de nós. Olha o que diz o versículo 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O salmista sabe aqui, notem, meus irmãos, que o salmista sabe que ele está apenas de passagem por essa terra. O lar definitivo dele não é aqui. Ele tem certeza disso. Peregrino, forasteiro. O coração dele não está nessa terra. Por isso ele entende que precisa da palavra para conduzi-lo ao lar celestial. Ele precisa da palavra. Ele expressa isso. E ele clama para que essa palavra não seja escondida dele. É impressionante o apreço que o salmista tem, o senso de necessidade que o salmista tem das Escrituras Sagradas. Será que nós estamos tendo esse senso também? Nos dias de hoje? Será que nós não estamos perdendo este senso? Nos dias de hoje? E a verdade, amados, é que os dias de hoje são difíceis, são de pouco conhecimento bíblico, pouca atenção às Escrituras Sagradas, analfabetismo bíblico. E isso acontece até mesmo nas igrejas. Pessoas que estão há anos nas igrejas, que já deveriam ser mestres, mas desconhecem doutrinas básicas do cristianismo. E às vezes até criticam: isso é ênfase demais na palavra. Como ênfase demais na palavra? Se ela é a nossa única fonte de regra e fé. Que fé estamos tendo se nós negligenciarmos a fonte, que é a Escritura? Parece que a palavra está se escondendo. Está escondida. E isso é muito preocupante, pois a palavra é a base da igreja verdadeira. Só existe igreja verdadeira onde o evangelho verdadeiro é pregado à luz das Escrituras. O pastor John Piper diz: a oração é essencial para a vida cristã, pois ela é a chave para destrancar o poder da palavra em nossas vidas. A glória da palavra é semelhante ao brilho do sol na face do homem cego, a menos que Deus abra nossos olhos para essa glória. E se não virmos a glória, não seremos transformados. E se não somos transformados, não somos cristãos. É por isso que o salmista clama: Senhor, não escondas de mim os teus mandamentos. Indo em frente, a quarta oração que nós aprendemos com o salmista é que devemos orar para que Deus nos faça entender e meditar em sua palavra. Olha o que diz o versículo 27. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. E aqui entra uma outra forma de lermos, uma leitura mais meditativa das Escrituras, a prática da meditação bíblica, muito enfatizada por grandes homens na história da igreja. E o que significa meditar na palavra? O que significa? Meus irmãos, meditar não é ficar divagando de forma espiritualizada. Eu acho, e dando aquela viajada. Mas meditar é a reflexão fixada na Escritura.
parar realmente, para digerir, para absorver. E nesse tipo de abordagem, talvez seja interessante ler menos, para meditar mais. Porque é fácil nós lermos uma grande quantidade da verdade, mas sem absorção, sem meditação, estamos apenas acumulando informação. E isso pode ser de pouco proveito para o crescimento na vida cristã. Como alguém já disse, é melhor ouvir apenas um sermão e meditar nele do que ouvir 2 sermões e não meditar em nenhum. E esse conselho é muito sábio para a leitura bíblica também. E nós vivemos um tempo hoje de tanta correria, né? De tanta informação. Nós somos bombardeados por uma quantidade absurda de informação. Absurdo. Os nossos dias hoje são incríveis. A velocidade da informação, o acesso que nós temos. Mas o problema é que muitas vezes acabamos não absorvendo mais nada. Tentando pegar tudo, não absorvemos mais nada. Por isso precisamos aprender a parar um pouco. Parar um pouquinho. Desligar o celular por um tempo, desligar a TV, desligar o computador e ficar a sós com o Senhor Deus para a meditação. É incrível como essa prática era muito enfatizada por homens do passado. E o nível de espiritualidade deles era incrível também. Muito vinculado a este meditar nas Escrituras. A.W. Pink, grande autor e pastor nos Estados Unidos no século XX, ele diz o seguinte sobre a prática de meditação, sobre a sua própria prática de meditação. Pink, ele tem vários livros, publicados ainda hoje até pela Fiel. Ele diz assim: eu meditei sobre um versículo a cada dia, escrevendo-o sobre um pedaço de papel na parte da manhã, memorizando-o, consultando-o em alguns momentos ao longo do dia, pensando separadamente em cada palavra, pedindo a Deus para revelar para mim o seu significado espiritual e para escrevê-la no meu coração. O versículo era o meu alimento para aquele dia. Meditação é para a leitura como a mastigação é para o comer. A prática de mastigar, de digerir bem a verdade. Isso é meditação. E por isso é fundamental separar um tempo do dia para estar a sós com o Senhor. Não perca isso. Lute por sua felicidade. Vá buscar o Senhor em oração. Ainda que sejam alguns minutos modestos, mas procure desenvolver este hábito, crescer com este hábito. Informe a sua família que você vai dedicar aquele tempo. Peça que a sua família ajude você a respeitar aquele tempo a sós. Cada um ter essa prática. E os frutos disso são incríveis. Jonathan Edwards, grande avivalista no século XVIII também nos Estados Unidos. Impressionante como Deus usou a vida deste homem. E ele foi muito dedicado à prática da meditação, centrada em Cristo à luz da palavra. E ele teve experiências incríveis com o Senhor. E sobre essas experiências, ele diz, em um certo momento, o seguinte: eu tinha um doce senso interior dessas coisas que às vezes vinham ao meu coração. E a minha alma era conduzida em agradáveis vistas e contemplações delas. E a minha mente estava grandemente engajada em gastar meu tempo em ler e meditar sobre Cristo e a beleza e a excelência de sua pessoa, e o amável caminho da salvação pela livre graça nele. Esse senso que eu tinha das coisas divinas frequentemente e repentinamente se inflamava como uma doce chama em meu coração, um ardor da alma que eu nem sei expressar. Tem você meditado nas Escrituras? Tem você? Tem você experimentado este doce senso da presença de Cristo? Isso está disponível para todos os crentes. Todos. Para mim e para você, isso está disponível. Essa doce presença que cativa os nossos corações, deixando claro na minha mente, na minha razão,
nas minhas emoções, nas minhas vontades, que Ele, sem dúvida nenhuma, é o maior tesouro do universo. Está disponível para todos os crentes que buscam o Senhor de todo o coração. Que possamos esse ano dedicar talvez um tempinho maior para as nossas meditações na palavra. A quinta oração, amados, que o salmista nos ensina é que devemos orar para que Deus incline os nossos corações para a palavra. Olha o que ele diz no versículo 36, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. E aqui nós percebemos que o nosso problema não é simplesmente falta de entendimento. Não é falta de vontade, gente. É um problema moral. É um problema moral. Nós não temos vontade por natureza para estudar e obedecer a palavra de Deus. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Ou a gente vai atrás. Consegue. Problema moral. Isso explica boa parte da nossa preguiça de ler a Bíblia. E o fato é que muitas vezes nós fazemos nas nossas vidas um caos. Simplesmente por desprezarmos a palavra. Quando não damos o devido valor aos nossos devocionais diários. Nós ainda não entendemos o quanto caro isso é. O salmista está expressando aqui, no maior salmo de toda a Bíblia, o quanto isso é importante. E nós fazemos das nossas vidas um caos quando nós negligenciamos isso. E eu não estou falando de falhar aqui alguns dias, isso acontece, não podemos ser escrupulosos demais também, achando que se perder um dia está tudo acabado. Não, perder um dia eu posso lembrar o que aprendi nos outros dias, sem problema nenhum. Mas buscar retomar. Se nós perdemos o fio da meada e recomeçar. Muitos problemas de conflitos entre casais, entre famílias, de relacionamento no trabalho, têm a origem nesse simples fato da pessoa ter abandonado os seus devocionais. Essa é a primeira pergunta de aconselhamento, inclusive, que os pastores trabalham. Como está a sua vida com o Senhor? Vamos tratar disso primeiro. Essa é a fonte. Então, nós fazemos da nossa vida um caos quando nós perdemos. E o problema é quando passamos longos períodos. Ou pior, pessoas que já estão há anos na igreja e nunca tiveram o hábito de ler a Bíblia diariamente. Cara, nunca. Nunca. Anos na igreja. Aí a pessoa, não, nem me liguei nisso. Ou então, pastor, mas eu não tenho tempo, pastor. Eu ando muito atarefado. Você não tem ideia, pastor, da correria. Você não tem noção. É uma correria sem tamanho. Eu chego morto em casa, não tenho mais pique para nada, pastor. Pastor, é muito difícil. E eu sei, sem dúvida, é difícil para mim também. É difícil para todos nós. Dá, sem dúvida nenhuma, trabalho. Mas devemos entender, meus irmãos, que quando negligenciamos a palavra, o tempo a sós com o Senhor, vez após vez, o coração vai se endurecendo. E nós vamos flertando de forma mais fácil com o pecado. E assim nós estamos agindo mais ou menos como uma pessoa que foi para o médico. Teve uma consulta com o médico, e aí chegou no consultório, e o médico falou para aquela pessoa, olha, a sua enfermidade é grave. É bem grave. A sua doença é bem grave. Mas, se você tomar esse remedinho aqui, você vai ficar bem. A pessoa sai do consultório pensando o quê? Puxa, vou tomar, obviamente, né? Vou tomar esse remédio. E aí ela começa a tomar o remédio e melhora. Melhora, fica muito bem. Mas conforme o passar do tempo, ela começa a perder ali a frequência do remédio e tal, e deixa de tomar o remédio. E aí começa a arranjar desculpas. Eu não tomei remédio, mas é porque eu estou muito atarefado. Eu estou cheio de coisa para fazer. Aquele comprimido é muito grande, difícil de engolir. Não é para mim, eu vou parar. Parei. Para de tomar o remédio. E os sintomas da doença voltam. E está correndo risco de vida. Amados, na vida espiritual é semelhante. Na vida espiritual é semelhante. A nossa carne, o nosso egocentrismo, ele milita contra o Espírito. E é exatamente a palavra de Deus que nos afasta do pecado. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti.
Então, se nós desprezamos o que Deus diz, não sou eu que estou falando, é Deus quem diz. Se nós desprezarmos o que Deus diz, que vai nos santificar e nos fazer maduros na fé, nós vamos colher as consequências, isso é óbvio. Que o homem semear, isso colherá. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Como, por exemplo, o rei Davi. Lembram do rei Davi? Colheu as graves consequências depois de seu adultério com Batseba. Sofreu bastante. Mas é interessante um detalhe. Você lembra o que o profeta Natã foi falar para Davi? Quando repreendeu ele pelo pecado? Graças a Deus por este homem de Deus que foi lá na cara do rei e repreendeu. Tu és o homem. Mas ele disse uma coisa muito interessante ali. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Davi desprezou a palavra. Davi negligenciou seus devocionais por um longo período e colheu as consequências. Mas pela graça ele se arrependeu. Pela graça ele se arrependeu, voltou, foi perdoado, se voltou rapidamente para o Senhor e não queria mais perder a alegria da comunhão. Ele não queria mais perder a alegria desta doce comunhão. E amados, assim como Davi, nós temos a maior facilidade também de nos inclinarmos para a cobiça e desprezarmos a palavra. Por isso nós devemos orar, como o salmista está orando aqui: Senhor, inclina o meu coração para a tua palavra e não para a cobiça. Inclina o meu coração à tua palavra e não para a cobiça. Que eu possa encontrar na tua palavra o maior deleite de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, através da tua palavra. Está você orando assim? Como estão os seus devocionais? A sexta oração que o salmista nos ensina, estamos nos aproximando do final, são 7, e que devemos orar, é para que Deus firme nossos passos na palavra. Olha o que diz o versículo 133. Firma os meus passos na palavra e não me domine iniquidade alguma. Amados, nós somos totalmente dependentes de Jesus. Não apenas para a compreensão, mas nós precisamos que Ele nos firme em Sua palavra. E graciosamente Ele faz isso. O Senhor é bom. E nós precisamos clamar ao Senhor, que Ele nos capacite a praticar a palavra. O firmar-se na palavra aqui é praticar. Por amor ao Senhor, não por medo das pessoas, não por conveniência, não por remorso, por amor ao Senhor. Obedecer a palavra. E nós não podemos isso por nossa força. Você não tem essa força, eu não tenho. Por isso devemos orar. E sobre essa questão de crescermos em obediência, uma boa forma de lermos a Bíblia também, amados, é associando o autoexame. O autoexame de nossas próprias vidas à medida que vamos lendo as Escrituras. Nisso também Jonathan Edwards ensinou uma questão muito interessante. Sempre una a autorreflexão com a leitura e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ler a Bíblia ou ouvir sermões, reflita e compare os seus caminhos com o que você leu ou ouviu. Quando ler histórias da Bíblia sobre os pecados e sobre os culpados, faça uma autorreflexão enquanto avança na leitura. Pergunte a si mesmo se é culpado de pecados semelhantes. Quando ler como Deus reprovou o pecado de outros e executou julgamentos por seus pecados, questione se você merece punição semelhante. Quando ler os exemplos de Cristo e dos santos, questione se você vive de maneira contrária aos seus exemplos. Quando ler sobre como Deus louvou e recompensou seu povo pelas suas virtudes e boas obras, pergunta se você merece a mesma bênção. Faça uso da palavra. E aqui é interessante, faça uso da palavra como um espelho pelo qual você examina cuidadosamente a si mesmo e seja um praticante da palavra. Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 25. Essa prática do autoexame. E claro,
Devemos também tomar cuidado, não ser escrupulosos demais, e eu falo aqui pelos introspectivos, que às vezes caem numa introspecção tão pesada, né, e que não conseguem mais sair daquilo. Então, devemos fazer uma introspecção, mas sempre à luz do Evangelho, à luz da cruz, à luz de um Deus gracioso que nos ajuda. Sim, a dor do arrependimento ela é real e deve existir. Deve existir choro pelo nosso pecado, pela nossa negligência do amor de Cristo, mas ela não conduz à morte. A tristeza, segundo Deus, conduz à vida. E para mudar os nossos caminhos, para mudar a nossa sorte e para nos fazer crescer. É cheio de esperança. Quando o Espírito mostra uma coisa, é cheio de esperança. Quando o diabo mostra uma coisa, você já era, você não tem esperança, você não nasceu para isso mesmo, você nunca vai conseguir. Isso é mentira. O Espírito de Deus, teremos vitória. Porque Cristo vence. Cristo sempre ganha, gente. Cristo sempre ganha. Mas precisamos dele. E claro, perfeição não vai existir, seremos falhos, vamos precisar da paciência uns dos outros, o amor, o encorajamento constante, como Jesus demonstrou pelos discípulos enquanto esteve aqui e continua demonstrando por sua igreja. E com essa leitura nós vamos crescer, com essa autorreflexão também da Bíblia, né? Vamos crescer não por peso, não por culpa, mas por amor e gratidão ao Senhor, que já fez tudo por nós lá na cruz, já resolveu o nosso problema. E a última questão, meus irmãos, aprendemos com o salmista, devemos orar para que Deus nos procure se nos afastarmos da palavra. É o último versículo. Ando errante, como ovelha desgarrada, procura o teu servo. Essa é uma das razões porque eu acho que esse salmo foi escrito por Davi. Ele termina com uma confissão de pecados. Ando errante, ando errante. Essa é a oração de um homem quebrantado. Não confia na sua força. Está humilhado na presença do Senhor e entende a sua miséria, a sua total dependência da graça de Deus, a necessidade de Deus vir à procura dele e trazê-lo de volta para a sua palavra. Por isso nós devemos orar também uns pelos outros, amados. Orar frequentemente por nossos irmãos, porque nós somos ovelhas desgarradas, que se desviam facilmente, que perdem o foco facilmente. Devemos orar, Senhor, procura o teu servo, Senhor, procura a tua serva, nos traz sempre de volta para o teu aprisco. Oremos uns pelos outros e graças a Deus, pois em Jesus nós temos Deus como Pai. Deus como Pai, em Jesus, que nos ama e nos disciplina quando necessário para nos trazer de volta para os caminhos seguros da sua palavra. Graças ao Senhor. Concluindo, meus irmãos, então, estas são algumas orações que podemos praticar em relação ao nosso crescimento na vida cristã. Vamos relembrar? Em primeiro lugar, nós vimos, então, que devemos orar que Deus abra nossos olhos para as maravilhas da palavra, que possamos contemplar, que possamos ser iluminados constantemente com esse ardor de crescer nas Escrituras. Que Deus nos ensine a palavra por seu Espírito Santo. Isso envolve o nosso trabalho, envolve desenvolver o hábito. Vamos ajudar uns aos outros nessa prática da leitura bíblica. Mas lembrando que em última instância é o Senhor que nos ensina a sua verdade. Que Deus não oculte a palavra de nós. Que Deus nos faça entender e meditar na palavra. Que Deus incline os nossos corações para a palavra e não para a cobiça. Que Deus firme nossos passos na palavra e que Deus nos procure se nos afastarmos da palavra. São boas orações para nós começarmos o ano. Pensarmos nela, meditarmos nela, nos aproximarmos das Escrituras com este senso de dependência das Escrituras sagradas. Meus irmãos, se nós queremos ser uma igreja obediente, quebrantada, amável, realmente compromissados com Deus, para servirmos a cidade de Porto Alegre no Evangelho, nós precisamos ser o povo que prioriza a palavra. Precisamos ser cheios da palavra, pois ser cheio do Espírito é sinônimo de ser cheio da palavra. Por isso devemos nos juntar ao salmista em oração nesta manhã para 2018. Senhor, abre os nossos olhos para sempre contemplarmos as maravilhas
de tua lei. Que Deus nos abençoe, boas leituras neste ano e que possamos crescer juntos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu ensino tão precioso, Pai, tão maravilhoso. O Senhor não nos deixa em trevas, mas o Senhor nos guia por tua maravilhosa luz, Cristo, a luz do mundo, o Verbo encarnado. E Pai, nós queremos aqui como igreja expressar o nosso desejo de te conhecer mais este Cristo, Pai, e sermos transformados. Pai, livra-nos da religiosidade morta. Ó Pai, livra-nos, ó Deus, também de cumprirmos estas metas de uma forma mecânica e sem vida. Ó Deus, livra-nos. Ó Deus, concede-nos o Espírito Santo poderoso e faz a obra que só o Senhor pode fazer. Pai, nós expressamos aqui a nossa falha, o nosso pecado, mas reconhecemos que nós amamos, mesmo com falhas, mas amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, e que assim prossigamos em conhecer o Senhor. Cativa-nos a cada dia mais para as tuas maravilhas. Que esse ano de 2018 seja um ano marcante de crescimento para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.